Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja em você e esteja também com toda a tua família. Amados, o livro de Hebreus, o livro de Gálatas, são cartas, são temas que Paulo usa para exaltar o Espírito Santo, exaltar o ministério do Espírito Santo, exaltar a fidelidade de Deus em nos dar o Espírito Santo. A gente percebe que precisa desesperadamente compreender o tema do Espírito Santo, porque não é apenas relevante para mim, para nós, ele é essencial, é indispensável, além de ser urgente que a gente tenha, de fato, um andar no Espírito Santo, um viver no Espírito Santo, um relacionamento vivo e efetivo com o Espírito Santo. A gente precisa de mais disso aí. Você viu na mensagem de ontem, né, que a nossa vida cristã começa com o Espírito Santo e ela não termina sem o Espírito Santo. Ninguém vai ser cristão de uma hora para outra. Ninguém vai ser um filho, uma filha de Deus de qualquer jeito. Precisamos mudar, precisamos ser moldados e mudados. Moldados, né, à semelhança de Deus e mudados em novas pessoas. Porque não dá para a gente continuar vivendo a mesmice de uma religião vazia, achando que no final Deus vai ser bonzinho e levar todo mundo para o céu. Essa é uma ilusão, mas tem sido uma realidade na pregação moderna. Deus é amor e no final Deus vai salvar todo mundo. No final tudo vai dar certo. No final tudo vai ficar bem. Não é bem assim. Jesus Cristo deixou muito claro que haverá apenas duas classes quando ele voltar a esta terra. A classe das virgens nécias e a classe das virgens prudentes. Ele falou das quatro sementes. Dos quatro tipos de solo, desculpem. 4 tipos de solo, mas a semente é uma só. A semente é a palavra de Deus. E que tipo de solo eu estou desenvolvendo em meu coração? Sou o da beira do caminho, solo empedernido, não penetra, não molha e a planta não vai germinar porque vem as aves dos céus e comem aquelas plantinhas, aquela semente que foi lançada à beira do caminho. Do pedregal nasce, mas não cresce porque falta raiz, falta terra para ela enraizar e crescer saudável. A dos espinhos até cresce, mas não frutifica porque está sufocada pelos espinhos. E aí vem a semente da boa terra. Jesus Cristo não deixou espaço para uma outra conjectura, um outro pensamento, um outro ensinamento, outra doutrina. É salvação ou perdição. Ou você dá frutos, né? Ou você gera em você fruto do Espírito Santo, né? Que é a santificação e o desenvolvimento de qualidades ou atributos da divindade, bondade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas são atributos de Deus. E o Espírito Santo está aqui para desenvolver em mim o caráter de Deus. Então ele vai colocar em mim os frutos. E é ele que começa tudo. É ele que me convence do pecado, ele que me convence da justiça, do juízo. É ele que me guia em toda a verdade. É o Espírito Santo que começa. Então santificação também é um ato espiritual. Por isso a santificação é um ato de fé. É pela fé que eu vou me deixar ser guiado por Deus, mas eu não vejo a Deus, mas eu sinto a mão de Deus guiando, dirigindo a minha vida. Muito obrigado pelos likes, muito obrigado pelos compartilhamentos, muito obrigado pelas inscrições no canal, muito obrigado por assistir os vídeos até o final. Não esquece, compartilhe o vídeo, deixa o like e se inscreve no canal, para que esse canal cresça e mais pessoas conheçam a terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Nós precisamos divulgar mais aquilo que é bom e aquilo que realmente vai
fazer a diferença na vida de outras pessoas. Em vez de divulgar essas piadas, esses vídeos que deixam a gente mais depressivo e mais agressivo, mais violento, em vez de divulgar esses vídeos, né, promover esses vídeos, promova o que é saudável, promova aquilo que vai realmente edificar a sua fé e edificar a fé do seu próximo. Deus é contigo. Amigo enviado por Deus, Consolador, Santo Espírito, ajudador, meu intercessor. Ele sabe orar o que não consigo. Seus gemidos intercedem por mim ao trono, no santíssimo lugar. Me leva, Espírito, conheces meu interior. Vem me moldar, me guiar para adorar ao Pai. Santo, és bem-vindo. Santo, Espírito de Deus, enviado para ser teu sustento, Consolador, libertador. Espírito Santo, vem me abraçar. Santo, Espírito de Deus, leva-me em tuas asas, me prepara para ser um adorador. Espírito amigo enviado por Deus, Consolador, Santo Espírito, ajudador, meu intercessor. Ele sabe orar o que não consigo. Seus gemidos intercedem por mim ao trono, no santíssimo lugar. Me leva, Espírito, conheces meu interior. Vem me moldar, me guiar para adorar ao Pai.
Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Estamos na Tua presença, meu Deus, e é na Tua presença, Senhor, que desejamos viver para todo sempre. Querido Papai do céu, nós precisamos desesperadamente e urgentemente de um milagre efetuado pelo Espírito Santo em nosso coração. Porque queremos essa tão almejada santificação. Queremos esse crescimento espiritual, mas nos sentimos tão fracos, tão impotentes, que para a gente é mais fácil desistir, achar que não conseguimos. Por isso envia mais uma vez porção plena do Espírito Santo em nós, ou sobre nós, para que Ele realize em nós o Teu querer, o Teu realizar segundo a Tua boa vontade para conosco. Muito obrigado pelo sacrifício feito por Jesus Cristo, pela oferta da salvação. Muito obrigado, Senhor, também pelo sacrifício feito pelo Espírito Santo em deixar as cortes celestiais, a adoração dos anjos, para estar aqui neste mundo, para trabalhar por nós, em nós e através de nós. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos a reconhecê-lo, a amá-lo, a servi-lo, a adorá-lo em espírito e em verdade, que possamos ter uma vida no Espírito Santo, que possamos ter um andar no Espírito Santo, que possamos de fato e de verdade sermos cristãos, pessoas espirituais, que vivem no Espírito, que realmente reflete o caráter, a bondade e o amor do nosso Deus para conosco. Fica conosco. Agora abre o nosso coração ao entendimento da Tua palavra, ilumina nossa mente e o nosso coração, não só para ouvir, mas também para praticar os Teus ensinos nas Sagradas Escrituras. Fala conosco, Pai, mas também cura-nos, abençoa-nos, salva-nos, perdoa-nos, transforma-nos. Nós oramos, nós Te agradecemos, Pai, no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, abra sua Bíblia, Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, é o tema da nossa mensagem de hoje. Renivaldo, mas esse texto aí não tem o nome do Espírito Santo aí. A gente já leu vários outros textos aqui. Você pode depois conferir, anotar na sua Bíblia, porque, meu querido, se tem uma verdade na Bíblia, a verdade é que o Espírito Santo é Deus agindo em nós, por nós e através de nós. Hebreus capítulo 12, versículo 14 está escrito: sigam a paz com todas as pessoas e a santificação, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Eu vou trabalhar esse texto em três, digamos assim, detalhes. Vamos colocar aqui 3 detalhes do texto que Paulo coloca aqui. O primeiro detalhe do texto é que ele fala do verbo seguir. E na vida cristã, eu percebo que muita gente tem dificuldade de entender o que é esse verbo seguir. E por não entender o imperativo desse verbo, porque aqui é um mandamento, Paulo está nos dando um mandamento: vocês devem seguir. É a primeira coisa que eu tenho que pensar e parar para analisar é: eu não posso ficar parado. Eu não posso estacionar. Diz o livro Desejado de Todas as Nações que não existe na caminhada cristã uma estalagem, uma barraquinha no meio do caminho, onde você pode pendurar a sua fé, sair para se divertir, curtir ou aproveitar alguns prazeres do pecado e depois você voltar e pegar seu bornal ou sua
bolsa ou sua mochila e depois continuar. Não tem como isso, não tem como. Na vida cristã, ou você está indo ou você não está indo a lugar nenhum. Ou você está subindo ou você está prostrado. Não existe uma barraquinha no meio do caminho onde você possa fazer uma parada, uma pausa na vida cristã. Essa é a questão de Paulo aqui para os hebreus. Eles aceitaram o evangelho, receberam o dom celestial, receberam a boa palavra de Deus e receberam o Espírito Santo. E parece que aqui no capítulo 12, Paulo vai tratar justamente dessa questão aí. Se você ler o versículo 1 e 2, Paulo vai tratar, a questão é essa. Não existe uma parada. Não existe essa ideia de desistir. Desistir é uma palavra que não deveria contar ou estar presente no dicionário cristão. Desistir jamais. Temos que prosseguir. Veja versículo 1 e versículo 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, deixemos ou desembaracemos-nos de todo o peso e de todo o pecado que nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Não existe, meu querido, minha querida, a ideia, na Bíblia, não existe a ideia de pausa para a vida espiritual. Ninguém tira férias da vida espiritual. Se você tem tirado férias da vida espiritual para aproveitar, essa é a expressão mesmo, aproveitar um pedacinho ou uma fatia do pecado. Depois eu continuo. Eu vou tentar até ilustrar. Digamos que você está solteiro, né? Aí você está solteiro e você conheceu uma garota ou você conheceu um rapaz e agora você diz assim, bom, eu não posso, eu não quero, não vou me casar. Mas aí você começa a brincar com essa moça, brincar com esse rapaz, e aí você vai construir com eles um relacionamento instável ou um relacionamento passageiro. O que acontece com esse relacionamento passageiro? Ele não vai ter maturidade, não vai se desenvolver a confiança, não vai se desenvolver a fidelidade, não vai se desenvolver o compromisso e o comprometimento. Você não tem compromisso com ela, ela não tem compromisso com você. Então, num dia aí ela pode dar uma escapadinha e achar um outro rapaz e depois ela chega para você, olha, o nosso relacionamento era passageiro mesmo, era uma coisa assim, sem compromisso, então eu quero parar. Por quê? Porque ela já achou outro para construir agora um novo relacionamento. O Bauman, né, ele diz o seguinte, nós estamos vivendo a geração dos relacionamentos líquidos. O que é um relacionamento líquido? É um relacionamento que não tem compromisso, que não tem durabilidade, que não tem estabilidade e não tem, muito menos, fidelidade. Esse é um relacionamento líquido, é um relacionamento passageiro. Na vida cristã, não dá para você aceitar o evangelho sem compromisso. Essa é a questão de Paulo aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Sigam a paz com todos. Então, seguir aqui tem a ideia de você estabelecer um ritmo, uma rotina na vida espiritual, um caminhar constante. No versículo 1, ele chega a dizer, você tem que correr com perseverança. Como eu já fui maratonista, correr com perseverança é o seguinte, você vai correr, você sabe que o percurso é 21 quilômetros. 21 quilômetros, 196 metros. Então, se você começar a correr a 5 quilômetros por hora, quando você correr aí 4, 5 quilômetros, o seu corpo vai dizer, olha,
esse ritmo você não chega a lugar nenhum. Muita gente começa a corrida ali, ele dá um sprint na saída. Ou seja, ele dispara, como se a corrida fosse de 2 metros só. Aí ele dispara, aí 5, 6 quilômetros por hora. Esse não chega longe. Ele vai desistir no meio do caminho. Ele vai ficar para trás. Inclusive, ele nem vai completar a carreira, a corrida, a maratona. Não vai completar, porque ele forçou demais o corpo na saída. Tem muitos cristãos que aceitam o evangelho e no começo, agora ele é aquela pessoa que faz tudo, ele se envolve com tudo, e acaba que 1 ano depois, 2 anos depois, aquela pessoa está sentada no banco sem querer fazer mais nada na igreja. O que aconteceu com aquele fervor, aquela dedicação, Por quê? Porque a pessoa não estabeleceu uma rotina, um ritmo. Quando a gente começa uma maratona, a gente começa aí com 2, 3 km por hora e a gente vai aumentando o ritmo devagarinho, devagarinho. Isso chama-se perseverança, correr com perseverança. Ou seja, você vai estabelecer um ritmo em que você não se canse e você consiga completar a carreira. Seguir a paz. Corra com perseverança. Leia comigo Filipenses capítulo 3. Olha o que Paulo vai dizer. Paulo ele é especialista nessa questão de incentivar a gente a buscar uma vida cristã equilibrada, onde você corre, onde você caminha. Diz Isaías 40, versículo 30, não é? Que o Filho de Deus, o justo, ele corre e não se cansa, ele caminha e não se fatiga, não é? E por quê? Porque ele consegue estabelecer um ritmo com perseverança. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 25, versículo 13, aquele que perseverar, não desistir, não parar, mas aquele que seguir com perseverança, esse aí alcançará o reino dos céus. Filipenses capítulo 3, leia comigo, versículo 13 e 14, está escrito, Filipenses 3, versos 13 e 14 está escrito, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu avanço para as que diante de mim estão. E verso 14, prossigo, ou seja, eu sigo, a palavra seguir lá do verso 14 de Hebreus 12. Eu sigo para o alvo, eu continuo caminhando para o alvo, eu não desisto do meu alvo, então agora eu vou seguir constantemente, decididamente, não olhando para trás, não olhando para os lados, mas olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Eu vou seguir, eu vou prosseguir, eu vou avançar, eu vou correr com perseverança até chegar ao lar celestial. Hebreus capítulo 14, verso 14 diz assim, né? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 25, verso 13, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Meu querido, se tem uma coisa que eu e você precisamos aprender de vez, é que os vencedores nunca desistem e os que desistem nunca vencem. Então Paulo conclama os Hebreus capítulo 12, verso 14, a seguir em frente, a não parar, a não desistir. Se a gente ler o livro de Hebreus todo, a questão de Paulo com os hebreus da dispersão era justamente essa, é fazer com que esses irmãos não desistissem da carreira cristã. E hoje nós encontramos muitas pessoas, elas assim, eu já fui crente, eu já fui crente, eu já frequentei uma igreja, eu já fui até batizado numa igreja. Ué, por que você não está seguindo então? Ela desistiu, ela não persistiu, ela desistiu. E sabe por que desistiu, meu querido?
Porque a sequência do versículo é: segui a paz com todos. E aí vem a questão mais dura do cristianismo, que chama-se processo de crescimento espiritual. Alejandro Bullion, no seu livro Conhecer Jesus é Tudo, ele diz o seguinte: o cristão, ele só tem um caminho a seguir. É o caminho do crescimento. E quando a gente percebe que esse caminho do crescimento, ele é difícil, a gente vai começar a ter vontade de voltar atrás ou desistir. Porque, meu querido, Paulo diz aqui em Hebreus capítulo 12, verso 14: segui a paz com todos, não desistam. Mas ele diz que é para você seguir a paz e a santificação. Veja que a santificação está ligada ao verbo seguir. Eu preciso continuar o meu processo de crescimento espiritual. Se eu não crescer espiritualmente, eu não chego a lugar nenhum. Então, o segundo detalhe do capítulo 12 é o crescimento espiritual ou santificação. Renivaldo, e o que é santificação? Santificação nada mais é do que você se tornar igual a Deus ou semelhante a Deus. Ter em sua vida o caráter e a personalidade do próprio Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 2, a gente viu lá, não é? Versículo 15, que nós temos a mente de Jesus Cristo. Meu querido, ter a mente de Jesus Cristo é ser santo. Paulo diz em Tessalonicenses, né, que você foi chamado para ser santo. Leia comigo, Tessalonicenses, capítulo 4. Ele diz que você foi chamado para ser santo. Então, o que é santo, Renivaldo? Então, nós vamos explicar já para você, tá? Filipenses, capítulo 4, ou Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8, diz o seguinte: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Aqui, quando Paulo se dirige aos irmãos, por exemplo, em Coríntios, em Gálatas, ele chama os irmãos de santos. Então, o que é santo? Santo é alguém que foi dedicado exclusivamente a Deus, ou separado somente para Deus. Você agora, quando você aceitou o Evangelho, você se tornou santo. Por quê? Porque agora você passa a ser propriedade exclusiva de Deus. E se você é propriedade exclusiva de Deus, você é santo. Ou seja, você agora vai viver para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus é a santificação. A santificação, o crescimento espiritual, é você ter uma vida pautada, dirigida, guiada pelo Espírito Santo para realizar e fazer toda a vontade de Deus. Você foi chamado para ser santo. Você não foi chamado para viver em impureza, em escravidão, em domínio do pecado. Você agora é santo em Jesus Cristo. Por isso que Paulo se dirige aos irmãos nas suas epístolas, ele se dirige aos irmãos chamando-os de santo. Vamos ler aqui só 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Jesus Cristo, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vocês outros, da parte de Deus, nosso Pai,
e do Senhor Jesus Cristo. Então você foi chamado em santificação para ser santo. Então Paulo diz em Hebreus, sigam a paz, sigam a santificação. Porque você foi chamado, meu querido, não para viver uma vida de impureza e pecado. Eu acabei de falar aqui sobre os relacionamentos líquidos, instáveis, sem compromisso. Você foi chamado para viver um compromisso com Deus. Você foi chamado para viver a realidade do céu aqui. O céu não é quando Jesus Cristo descer e nos levar para a casa do Pai. O céu é agora. Se o céu não é a realidade hoje na sua vida, ele nunca será uma realidade futura em suas escolhas. Em minhas escolhas hoje, o céu tem que ser prioridade, e além de ser uma realidade. O céu é agora, porque a minha salvação é hoje. Coríntios capítulo 6, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 3. A minha salvação é hoje. Hebreus capítulo 3, a gente viu que Paulo falou que hoje nós devemos abrir o coração ao Espírito Santo, porque ele está falando. E a gente não pode endurecer o coração. Portanto, o Espírito Santo quer santificar você. Mas para isso, você precisa tomar a primeira decisão. Aceitar o imperativo de Deus. E qual é o imperativo de Deus? É você assumir que é cristão, que é filho de Deus, e passar a viver uma vida que glorifique, que exalte a Jesus Cristo como Senhor da tua vida. Porque você foi chamado em santificação através de Jesus Cristo para ser santo. Ou seja, para ter o caráter e a personalidade de Deus em tua vida. Em nossa vida, no caso. Não é? Eu tenho que me incluir também nesse aspecto. Longe de mim dizer que já alcancei isso ou que sou melhor do que você que está assistindo essa mensagem. Agora o assunto é sério. A santificação é crescimento, é mudança, é transformação. Eu não posso dizer que sou um cristão e eu continuo com os mesmos hábitos de quando eu não tinha compromisso com Deus. Quando eu faço um compromisso com Deus, eu tenho que estabelecer como regra de vida, como norma da minha vida, o me tornar semelhante ao meu Pai, a desenvolver em mim o caráter do meu Pai. Por isso, Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já não sou eu quem vive, Jesus Cristo vive em mim. E a vida que eu tenho agora, eu vivo essa vida de crescimento espiritual em Jesus Cristo. Ou seja, a minha vida não é minha, é Deus vivendo através de mim. Olha que tremenda responsabilidade, olha que tremendo desafio. Eu tenho que ser semelhante a Deus, por quê? Porque Paulo vai dizer em Coríntios, ou lá em Hebreus, capítulo 12, que ou eu cresço, ou eu sou santificado, ou eu não verei a Deus. O assunto é sério. Eu vou ler de novo o texto para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, porque o assunto é muito sério. Olha o que diz o texto aí. Seguir a paz com todos. Aqui também está falando sobre essa questão dos relacionamentos, né? Você respeitar os seus limites, os limites dos outros, ou seja, você promover a paz. Aqui é você, na verdade, viver em harmonia com todo mundo, né? Procurar sempre fazendo o bem, sempre promovendo a paz, sempre promovendo o bem-estar, a harmonia e a felicidade do outro. Mas o mais importante aqui, meu querido, é o crescimento espiritual. Sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual, sem santificação, ninguém verá a Deus. O cristão que não passa por um processo de crescimento espiritual e santificação, ele não verá a Deus. Jesus Cristo disse para Nicodemos, Nicodemos era um líder religioso, né, um estadista, um teólogo, um professor de Bíblia,
E Jesus Cristo disse para ele: se você não nascer da água e se você não nascer do Espírito Santo, no versículo 3 de João, capítulo 3, versículo 3, Jesus Cristo disse para Nicodemos, no versículo 3, se você não nascer da água, você não pode ver o reino de Deus. Ver o reino de Deus. É no versículo 3. Se você não nascer da água, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver. Mas no versículo 5, ele acrescenta uma informação aí. Aquele que não nascer da água, aquele que não nascer do Espírito Santo, não entrará no reino de Deus. E essa expressão aqui, nascer do Espírito Santo, é uma questão muito séria. Sabe por quê, meu querido? Porque Jó, o livro de Jó, capítulo 33, versículo 4, diz que o Espírito Santo é o criador do ser humano. Renivaldo, não foi Deus que criou o ser humano? O Espírito Santo é Deus, meu querido. Vamos parar com essa ideia de que o Espírito Santo não é Deus. Leia comigo, Jó, capítulo 33, versículo 4. Essa frase não é de Jó, tá bem? É de um dos acusadores lá de Jó. Mas ela reflete uma realidade. Está aqui na Bíblia porque Deus quis que ela estivesse aqui para mostrar para a gente quem é o Espírito Santo. Jó 33, versículo 4, está escrito: o Espírito Santo me fez. Lembra da mensagem do Salmo 139, onde eu apresentei que o Espírito Santo é Jeová? Que o Espírito Santo é Deus? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e 18. Aqui está dizendo, ó, o Espírito Santo me fez e o Deus Todo-Poderoso me deu fôlego, ou soprou em meus narizes o fôlego da vida. Observe aí, vamos ler de novo o texto aí. Ó. O Espírito Santo me fez e o sopro do Todo-Poderoso, o Espírito Santo é Todo-Poderoso, né? Me dá a vida. Então Paulo lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, está falando de vida no Espírito Santo, para você ser santo, para você ser santificado. Seguir a paz com todos e a santificação. A santificação é uma obra do Espírito Santo na vida do Renivaldo. Eu não posso desprezar a obra do Espírito Santo. Os Gálatas estavam com problema de relacionamento com Deus justamente por quê? Porque eles agora estavam se desprendendo do Espírito Santo. Estavam parando de depender do Espírito Santo para buscar refúgio nas obras da lei. No comportamento, nos relacionamentos. Então falharam por isso. Então Paulo diz o seguinte, e eu quero combinar com você aqui, eu quero conversar com você sobre isso. Meu querido, Hebreus capítulo 12, versículo 14, tem uma mensagem dura demais para a gente, porque Paulo diz, você quer ver a Deus? E eu faço a pergunta para mim, para você, você quer ver a Deus? Meu querido, você quer ver a Deus? Leia de novo Hebreus 12, verso 14. Tá? Hebreus 12, 14. Olha o que Paulo diz. Segui a paz com todos e a santificação, porque sem ela, ninguém verá a Deus. E a minha pergunta para você é, você quer ver a Deus? Você quer estar na presença de Deus? Eu vou ler o último texto da Bíblia para a gente encerrar essa mensagem, porque a pergunta é relevante. Eu não posso responder essa pergunta para você, mas leia comigo o Salmo 15. Eu até já expliquei esse Salmo, né? Tem um sermão meu no meu canal, justamente na minha série Salmos, né? Que eu fui até só o Salmo 18, mas no Salmo 15, a pergunta de Davi para todos nós é, quem pode morar na tua presença, ou morar no teu tabernáculo? Quem pode morar na casa de Deus? Quem pode morar com o Altíssimo? Quem pode habitar no tabernáculo de Deus? Quem pode morar no teu santo monte?
Aí olha o que ele diz. Olha a resposta da santificação aqui. Olha a definição bíblica do que é santificação. Ele diz assim: aquele que vive em integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Meu querido, Jesus Cristo um dia estava conversando com os fariseus e ele disse para os fariseus: a boca fala do que o coração está cheio. E a gente já viu aqui na nossa série que o Espírito Santo é a verdade, Jesus Cristo é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, a lei de Deus é a verdade, o próprio Deus é a verdade e os mandamentos de Deus são a verdade. Então, o Salmo 15 diz: quem vai poder morar na presença de Deus, na casa de Deus, no tabernáculo de Deus? Quem vai poder morar no santo monte de Deus? Aquele que vive em integridade. Ou seja, a sua vida é uma vida irrepreensível. Ninguém aponta qualquer defeito nele. Imagine Daniel lá na corte babilônica, não é? Tantos hebreus que foram levados como escravos. E Daniel se colocou como uma tocha diante da Babilônia. E diz o texto de Daniel capítulo 6, que os sátrapas, os prefeitos, governadores, os sábios procuraram um defeito em Daniel e não acharam. Tiveram que inventar uma lei contra a lei de Deus para poder acusar Daniel. E eles chegaram até a dizer, se eu não estou enganado, versículo 11 ou 12, capítulo 6, versículo 11 ou 12, eles chegam a dizer o seguinte: nunca acharemos qualquer falha em Daniel, qualquer motivo de acusação contra Daniel, se não procurarmos na lei do seu Deus. Ou seja, eles vão ter que mudar a lei para achar defeito em Daniel. Nesses dias finais, muitas pessoas não pensam, mas o mundo está trabalhando para mudar as leis de Deus. É por isso que homens e mulheres estão se levantando para mudar a Bíblia, para dissecar a Bíblia, para alterar o texto da Bíblia, para fim de agradar ao ser humano. Mas Paulo diz: sigam a paz, a santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E Davi diz: quem vai morar com o Senhor? Aquele que é íntegro. Ele é irrepreensível. Ele segue a justiça. Ou seja, ele tem Jesus Cristo como seu caráter, como sua personalidade, como o seu modelo, como seu espelho de vida é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é justo. Então, nós somos justificados em Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. E aqui ele diz assim: de coração ele fala a verdade. E mais aí, tem mais aí. Né? Versículo 3. Ele não difama com a sua língua, ou seja, olha lá a longanimidade, a bondade, né? Ele não tem essas questões aí. Ele tem o fruto do Espírito Santo, né? Versículo 3. Ele não difama com a língua, ele não faz mal e nem fala mal do seu próximo. Olha, ele é benigno. Ele tem o fruto do Espírito Santo. Ele não lança injúria contra o seu vizinho, não é fofoqueiro. Diz aqui o texto que ele não é fofoqueiro, não é? E ele tem aos seus próprios olhos réprobo, tristeza. Essa palavra réprobo é tristeza. Por quê? Porque quando eu olho para o Renivaldo, eu não vejo como Deus me salvar. Quando eu olho para dentro de mim, para aquilo que eu penso, para aquilo que eu falo, para aquilo que eu faço, como que Deus pode me salvar? Mas aí quando eu olho para Jesus Cristo, quando eu olho para o que Ele fez por mim na cruz, eu não vejo como me perder. E posso me perder, porque Paulo diz que se eu não seguir, se eu não prosseguir, se eu não avançar, se eu não correr, se eu não buscar a santificação, eu não verei a Deus. Mas aqui em Salmo, o Salmo 15, ele diz assim: aos seus próprios olhos, o justo, né, ele tem por desprezível ao réprobo, mas ele honra os que temem ao Senhor. Ele tem o temor de Deus.
Por isso ele honra o seu próximo. Ele não vai fazer o mal ao próximo, ele não vai adulterar, não vai mentir, não vai roubar, não vai matar, não vai fazer nada contra o seu próximo. Por quê? Porque ele teme a Deus. Então ele vai viver para a honra e glória de Deus, e então ele honra o seu próximo. E o versículo 5 diz assim: o que não empresta seu dinheiro com usura e nem aceita suborno. Ele vive uma vida reta. Isso é fruto do Espírito Santo, meu querido. Não tem como eu ser santificado sem a obra do Espírito Santo, sem o fruto do Espírito Santo na minha vida. O Espírito Santo vai gerar o fruto da salvação numa vida de obediência perfeita aos santos mandamentos de Deus. E aí o Salmo termina dizendo: quem faz estas coisas, esse sim, não é? Quem deste modo procede, jamais será abalado. Ou seja, jamais será envergonhado, jamais será destruído na vinda de Jesus Cristo. Meu querido, minha querida, Paulo diz que só existe um caminho para o cristão, é o caminho do crescimento espiritual. Mas a gente precisa parar de desistir e prosseguir. É doloroso, qualquer processo cirúrgico é doloroso. Eu fiz um processo cirúrgico tem alguns anos, né, que foi a vasectomia. Mas todo o processo cirúrgico é doloroso. Quando você vai extrair um dente, quando você vai até tratar dos dentes, cuidar dos dentes, é doloroso. Mas por que você cuida dos seus dentes? Por que você suporta a dor de qualquer tratamento cirúrgico ou não cirúrgico? Ou tratamento preventivo? Por que você suporta essa dor? Porque você quer colher os frutos dessa dor. Que é dentes saudáveis, uma vida saudável, né? Ou no caso da vasectomia, filhos que você já não tem mais condição de ter, porque o seu planejamento financeiro não permite. Então a gente suporta a dor. A gente tá, por exemplo, um carocinho aqui, eu tenho esse carocinho aqui no meu rosto. Então eu já pensei várias vezes de procurar um dermatologista para fazer um tratamento e remoção desse caroço. E a gente vai adiando, mas a gente vai percebendo que o caroço vai aumentando, o problema vai aumentando. Então, quanto mais rápido você procurar o tratamento, mais rápido você se livra da dor, mais rápido você se livra dos problemas futuros. Quantas pessoas começam com a dorzinha ali no braço e ele não vai percebendo, depois tem que amputar o braço. Depois, tem uma dorzinha na perna e ele vai um carocinho ali e ele vai ignorando, esquece de fazer um exame de sangue, de repente descobre que está com diabetes, tem que amputar a perna. A gente suporta a dor é para que no futuro a gente não só esteja livre da dor, mas a gente colha os resultados dessa dor. A cirurgia é para correção, é para curar, é para realmente restaurar o bom funcionamento do seu corpo. Então Paulo está dizendo em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que a gente precisa desse processo cirúrgico de crescimento espiritual. O último texto para a gente ler, para eu fazer a oração com você. E quero fazer um apelo para mim e para você. Abra sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. 2 Pedro 3,18, Paulo fala disso aí e você também, e Pedro também vai falar. Antes cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia futuro. Cresça, cresça, cresça. A ordem de Deus para mim e para você é: cresça, cresça, porque Jesus Cristo quer levar você para o céu. Perfeito e aperfeiçoado em Jesus Cristo através do Espírito Santo. Crescimento espiritual, meu querido. Santificação. Você foi chamado para ser santificado no Espírito Santo, para que você se torne santo. E os santos habitarão na presença de um Deus santo e viverão com Ele para todo sempre. É esse o seu desejo? Está você disposto a suportar a dor do crescimento? Dizem os pediatras e os médicos ortopedistas que todo crescimento tem dor. A criança, quando está crescendo, ela tem dor, a chamada dor do crescimento, porque Deus quer que você seja aperfeiçoado. Então suporte a dor do crescimento,
Suporte a disciplina do Senhor, suporte a reprovação, suporte o método de Deus para levar você a estar com Ele para sempre no céu. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, queremos crescer no Senhor, queremos ser santificados, queremos ser santos. Por favor, meu Deus, desenvolva em nós os frutos do Espírito Santo, para que em tudo possamos ser semelhantes a Ele, em tudo sermos semelhantes também a Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que se sofrermos com Jesus Cristo, com Ele reinaremos. Se sofrermos com Jesus Cristo, com Ele seremos glorificados. Pai querido, então toma-nos para sermos Teus hoje. Ajude-nos a nunca desistir do Teu caminho e da Tua verdade. Nós oramos e Te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.